Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje, olha só, nós vamos reformar isso aqui. É um vaso bem pequenininho de casinha que eu fiz e eu quero trocar ele de vaso porque olha como é que as plantas estão. Essa aqui é a Gypsy e vamos acompanhar a mudança e a transformação desse vasinho aqui comigo. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, me seguir lá no Instagram, eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Olha, gente, essa plantinha é a Mr. Richards. Também é vendida como Gypsy, tá? Olha como ela tá linda, só que ela tá toda pendente, né? Aconteceu isso naturalmente, tá bom? É uma planta bem prolífica por decapitação, poda, né? Você corta uma cabeça e ela vai proliferar. Então, para você cultivar, é uma planta de sol pleno. Eu cultivo a minha totalmente ao tempo, mas às vezes, quando chove muito, como toda suculenta, né? Ela sente um pouquinho, né? Eu faço bastante estresse hídrico nela, então ela fica bem rosadinha. E é uma planta que eu considero até de fácil cultivo. Nunca não tenha tido problema com ela, tá? Eu tive alguns probleminhas com ela em época de chuva, às vezes, quando chove demais. Mas eu até agora eu tô cultivando ela no tempo. Esse ano e o ano passado, a gente tava tendo muita seca, né? Então, ó, eu quero plantar isso aqui numa taça. Ainda não decidi. Essa taça vermelha já faz um tempo. Eu acho que vai combinar, ó. O vermelho com o rosa. E eu tenho uma taça de plástico que é prateada, ó. Ai. Só que o problema dessa taça é que ela tem essa boca virada. E aí, será que vai dar certo? Ah, capaz que dê, né? Mas vai ficar faltando planta. Ó, a cor até combina, né, ó. Sei não, tô achando que essa aqui... As duas taças estão grandes. Eu resolvi fazer assim, ó. Tem um buraco aqui, eu vou colocar um vaso que fecha até aqui. Vou preencher com bolinha. Olha, gente, eu gosto de fazer uma drenagem bem boa mesmo. Parece até que eu exagero, né? No caso aí, eu exagerei um pouco mesmo. Depois eu tive que tirar, vocês vão ver. Mas vai muito substrato mesmo assim, viu? Porque a taça é profunda, né? E agora eu tenho que tirar essa planta daí, gente do céu. Deu um trabalho. Tava bem presa e eu não queria cortar. Eu não queria cortar porque eu queria deixar essa planta pendente, do jeitinho que ela tá aí. Então, eu queria tirar o torrão todo. Mas choveu ontem e o substrato tava úmido. Eu tive que ficar cortando a lateral para conseguir retirar. Foi bem difícil, olha, bem trabalhoso. Cortei bastante com a faca para soltar finalmente. E aí, gente, ó, olha, só na base do empurra de baixo para cima que eu consegui tirar, viu? Ó. Foi bem trabalhoso mesmo tirar. Daí, gente, olha, eu queria colocar, só que aí quando eu fui colocar, aí bom, o torrão tava muito grande. Primeiro, eu fui lá, vou desbastar um pouco aquele torrão. E aí eu fui querer colocar novamente, mas no meio, no centro, as rosetas não chegavam na beirada, tá vendo, ó? Ah, então eu tive que puxar um pouco mais pro lado e colocar. Aí eu achei que ia dar mais certo, essa roseta ficar pendente, né? Só que, gente, eu tinha colocado muito substrato, então eu tive que tirar um pouco e tirar um pouquinho das bolinhas que estavam no fundo, porque senão não dava profundidade por conta do torrão que ela já tinha, né? E aí eu comecei o plantio. O plantio eu só fiz mesmo, deixei um torrão
e vou completar agora deixando essas cabeças pendentes mesmo. A minha intenção era essa, deixar essas cabeças pendentes, e eu espero que no futuro a gente consiga aí um efeito visual bem bonito. Eu acho que já está ficando legal. Eu resolvi podar essas centrais para preencher esse vaso melhor. E eu tenho outros vasos de Mr. Richards que eu tirei algumas mudas para colocar nesse vaso maior. Essa é uma planta que se reproduz muito bem por decapitação, então por isso mesmo eu resolvi fazer essa poda, porque assim no meinho ali pode brotar. Não é certeza, né, gente? Mas pode brotar. E agora já tô fazendo a forração com o pedrisco. E depois eu vou completar com as cabeças que eu podar, tá bom? Que eu já podei aí, que tem algumas que vocês já estão vendo. E algumas cabeças que eu ainda vou podar. Aí, gente, agora o desafio é a gente preencher esses vazios que ficaram, né? Eu peguei essa cabeça bem grande que tinha no outro vaso, ó, esse fundo ficou bem preenchidinho. Já a parte da frente, onde já tem essas plantas pendentes, eu coloquei rosetas menores para que elas enraizem e encham o vaso aí nessa parte frontal, tá vendo, ó? Eu abri assim, tentei furar um pouco o substrato mais antigo que tinha, né? Que já tem bastante raiz, para encaixar essas rosetas e tentar, então, preencher os vazios. No começo, gente, não fica tão bom, tá? Eu confesso a vocês que não fica tão bonito. Mas eu acho que com o tempo, à medida que as plantas forem crescendo, vai ficar bem legal. Olha só, gente, esse aqui é o resultado final. Olhando assim, ficou bem legal. Olhando por cima, ainda tá em adaptação, né? Ó. Mas assim, ele já tá dando um resultado bem bonito, ó, de pendente de um lado, e desse lado de cá não tem pendência não. Mas eu acho que ficou bem bonito. E aí, o que vocês acharam? Pronto. Aqui a gente tá com esse vasinho de babalu, super bonitinho, cheio de mato. Esse é um vaso bem antigo que eu tenho dessa planta. Acho que foi a primeira planta que veio. Eu plantei ela aqui e depois só fui tirando muda e folha e multiplicando a babalu, tá? Esses aqui são as plantas, essas são as plantas originais. E agora eu vou replantar ela junto com vocês. Essa planta aqui rendeu, hein? Nossa, mas eu tenho tanta babalu depois dessas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer poda, gente. Muito mais prático. Faz tempo que essa planta, esse vaso tá pedindo uma poda. Então, vamos fazer. A babalu é uma planta de sol pleno. Gosta de bastante sol, tá? Fica bem bonita. Quanto mais sol você der para ela, mais colorida ela fica. É uma planta resistente, rústica. Mas você tem que rustificar, né? Torná-la rústica, né? Você cultivar ela com meia sombra, ela vai se fragilizar. Aí, no caso aqui, gente, como é que a gente faz, né? Aqui a gente tem que ir tirando assim, ó. Porque não sai, tá? Tira com faca, que é mais fácil. Corta o substrato da lateral para tirar esse funil interno aqui, ó, fazer um funilzinho, sabe? É mais fácil tirar assim. Cuidado só para não cortar a mão, né? Aí ele sai mais fácil. Agora é só limpar. Agora já estou com o vaso higienizado, vou fazer a drenagem. Eu quase que ia repetir a mesma drenagem anterior, mas resolvi colocar um pouco mais de bolinha para usar um pouco menos de substrato. Aí
Ó, tá vendo? Eu vou colocar mais algumas bolinhas ali, ó. Porque a babalu não precisa, assim, de tanto substrato. E vou colocar o meu substrato normal. Dou umas batidinhas sempre para ele dar uma assentada. E eu vou até aplicar um pouquinho de enraizador para umedecer, ó. Aí ajudar a assentar um pouco o substrato, tá? E aí eu vou colocar um pouquinho de pedrisco por cima e plantar as babalus. Eu não vou ficar fazendo muita forração de pedrisco, porque não precisa. As babalus são as podadas, eu passo o enraizador e já encaixo elas aí. Não tem problema que você plante a babalu na hora, porque ela é bem rústica. Aqui eu não costumo perder cabeças ao fazer esse tipo de procedimento. É bem raro, tá? Algumas plantas, se você fizer isso, você perde. Mas no caso da babalu, é bem difícil. Olha só que gracinha, gente. Ficou super cheinho. Olha só, esse é o resultado final. Achei que ficou bem fofinho. Eu adoro a babalu. E eu gosto demais de fazer esse tipo de trabalho. Agora eu vou fazer a manutenção desse vaso. Olha, é um vaso até recente, ele deve ter 1 ano só. Mas já tava pedindo, né? Tá bem feio. Ah, gente, o verão é assim. Chega o verão, começa a chover, a dar tudo quanto é coisa aqui. E aí a gente tem que fazer manutenção. É uma atrás da outra, né? E chove, e tem fungo, praga. E aí a gente tem que ir fazendo, não tem jeito. No caso aí, então, eu vou fazer aquela manutenção básica, né? Vou tirar a planta, eu vou cortar, tá bom? Eu não vou deixar com raiz dessa vez. Eu vou tirar, porque essa é uma raiz que já veio lá de quando eu recebi a planta. Então, eu já vou tirar para renovação total da raiz, tá? E fazendo essa limpeza e tirar todas essas folhas mais antigas, deixar o corte mais limpo. Nesse daí, ó, essa daí chama Pink Dragon, eu vou separar, porque ela tava muito apodrecendo o caule, sabe? Então, eu achei melhor separar todas. Essa Pink Dragon é uma planta que fica bem colorida no inverno. E ela tem uma folha bem comprida, vocês vão ver depois. E agora é só trocar. Gente, eu vou descartar esse substrato, tá? Não tem muito. Então, vou tirar e depois vou fazer a higienização e vou fazer o plantio. Gente, eu achei que tava filmando e não filmei nada, né? Desculpa aí. Às vezes acontece. O resultado final é esse daqui. Vou deixar então os nomes para vocês. Essa aqui é Lola com Hialina, essa bonita. Essa de cá é a Caribem. E essa daqui é a Pink Dragon que eu falei para vocês, que fica bem bonitinha e bem colorida. O resultado é esse, gente, ó. Eu achei que ficou muito bom. Não mudou muita coisa, né? Eu só queria mesmo refazer o vaso, que estava muito feio. Agora eu vou mexer nesse vaso, que é a da Raindrops com Paquifito. Esse daí é uma planta que tem carúnculas e que eu quero fazer a multiplicação. Nesse vaso, nesse caso, eu vou multiplicar. Eu tenho 2 vasos dessa planta. Eu vou fazer um outro vídeo com o replantio do outro vaso que tá precisando. Mas eu vou mexer nesse primeiro. Então, o que eu tô fazendo? Só o corte. Vou fazer a limpeza, corte e replantio, né? Em outro vaso. Porque eu quero aproveitar esse tronco e aguardar a brotação dele. Eu não deixei nenhuma folha. Então, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, tá bom? É só uma tentativa. Caso não dê certo, a gente tenta novamente em outra ocasião. O plantio eu vou fazer nesse vaso comum, mas eu até coloquei aí um outro vasinho dentro para economizar as bolinhas. Tô gostando de fazer isso. E aí eu vou plantar só as 2 cabeças mesmo, deixar bem
clean, né? Bem limpo esse vaso. Só vou então completar aí com o substrato e fazer o plantio como eu tenho feito sempre. A única diferença é que só vai ficar essas duas cabeças. Aí, ó, o resultado final é esse. Bom, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Ficou um pouco mais curto do que o usual, mas hoje eu tô meio sem tempo, então vou ter que encerrar o vídeo por aqui mesmo, tá bom? Até a próxima! Vou deixar aqui no final alguns vídeos para vocês, sugestão de vídeo para vocês assistirem. Tchau! Hoje eu tive a grata satisfação de ver esse passarinho, é o saí azul. A fêmea dele é um de verde esmeralda e o macho é azul. É a coisinha mais linda do mundo. E os bebês continuam crescendo. Vamos ver até quando. Tomara que dê certo esse ninho. Tchau!